Uma jornada. Pelos irmãos de Jesus e o mistério de sua presença na história. Quando pensamos na Sagrada Família, quase sempre visualizamos apenas três figuras: Maria, José e Jesus. Essa imagem é poderosa, mas incompleta. Os evangelhos revelam que Jesus cresceu em um lar cheio de vozes, risadas, tensões e afazeres. Mateus e Marcos listam os nomes de 4 irmãos: Tiago, José ou José, Simão e Judas, Juda ou Tadeu, além de mencionar que ele tinha irmãs, plural, sugerindo ao menos 2. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Mateus 13, 55, 56. Essas passagens são diretas. Jesus teve uma infância partilhada com irmãos e irmãs. A casa em Nazaré não era silenciosa. Podemos imaginar José ensinando os filhos a trabalhar a madeira, Maria contando histórias da Torá ao redor da mesa e Jesus convivendo com primos e vizinhos. No entanto, a narrativa bíblica parece se concentrar apenas nele. Desde a infância até os 30 anos, sabemos muito pouco sobre a dinâmica dessa família. E justamente por isso, a pergunta se torna irresistível. Quem eram esses irmãos e por que sua presença quase desaparece quando Jesus inicia seu ministério? Quando Jesus começa a pregar, a reação de seus irmãos não é de entusiasmo. João nos dá uma cena reveladora. Seus irmãos, pois, lhe disseram: "Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque nem mesmo seus irmãos criam nele." João 7, 3-5. Essa não é apenas uma observação teológica, é um retrato humano. Os irmãos de Jesus que o viram crescer talvez estivessem desconfiados de sua missão. Como é comum nas famílias, talvez achassem difícil enxergar naquele parente próximo o Messias prometido. Há também o episódio em Marcos 3, onde Jesus está em uma casa lotada de discípulos e seguidores, e sua família o procura. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: "Ele está fora de si." Marcos 3:21. Sim, eles acharam que Jesus estava fora de si. A mãe e os irmãos tentam levá-lo de volta para casa, e é nesse momento que Jesus redefine o conceito de família. Quem é minha mãe e meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 33, 35. Essa frase pode ter soado dura. É como se Jesus estivesse dizendo que a verdadeira família é formada por aqueles que se alinham à vontade divina, algo que naquele momento seus irmãos não estavam fazendo. O silêncio continua até o fim do ministério público. Não vemos os irmãos entre os 12 apóstolos, nem os vemos nas grandes multidões que seguem Jesus. Eles permanecem em segundo plano, talvez observando de longe, talvez ainda lutando para entender o que estava acontecendo. O ponto mais dramático acontece no Calvário. Quando Jesus está na cruz, sua mãe está lá, acompanhada de algumas mulheres fiéis, mas nenhum irmão é citado. É nesse contexto que Jesus confia Maria ao cuidado de João. "Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe." João 19, 26, 27. Se os irmãos de Jesus estivessem presentes, ou se já fossem discípulos, esse gesto seria desnecessário. O silêncio é eloquente. Eles ainda não criam nele, mas algo extraordinário acontece depois da ressurreição. Paulo menciona que Jesus apareceu a Tiago, um de seus irmãos, em uma aparição pós-ressurreição. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, 7. E a partir desse momento, tudo muda. No livro de Atos, encontramos os irmãos de Jesus reunidos com Maria e os apóstolos no cenáculo, perseverando em oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1:14. Tiago, o irmão que não cria,
torna-se líder da Igreja de Jerusalém, Atos 15. Paulo o chama de coluna, Gálatas 2:9, e o distingue como o irmão do Senhor, Gálatas 1:19. Judas, outro irmão, se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, na epístola que leva seu nome. A história dos irmãos de Jesus é um retrato de transformação. Eles passaram de céticos a líderes espirituais, de observadores distantes a colunas da comunidade cristã primitiva. Isso carrega um ensinamento profundo. Estar próximo fisicamente de Jesus não garante fé. É preciso um encontro pessoal e uma decisão consciente, mas também revela a esperança. Mesmo os que resistem podem se tornar instrumentos de Deus. O mistério inicial se desfaz para revelar uma trajetória de conversão, coragem e liderança. A família que parecia ausente se torna, ao final, parte essencial da missão de Cristo.